Você já precisou controlar o que o usuário vai digitar na célula? Oi pessoal, eu sou o Éder da Finta Academy e hoje vamos falar sobre validação de dados e como restringir valores em células. Vamos lá? Então pessoal, vamos falar sobre validação de dados. A validação ela serve para restringir o tipo de dado ou valores que o usuário vai inserir na planilha. Então, como o nome já fala, né, a gente vai validar a informação, a gente vai fazer a validação dos dados que o nosso usuário vai digitar na planilha. Como por exemplo aqui, ó, nessa célula B11 eu tenho esse quadrinho amarelo, essa célula amarela, eu quero digitar um número entre 1 e 10. Então eu estou permitindo para o usuário digitar somente o número de 1 a 10. Se ele digita 5 e dá um Enter, aceita, 9, Enter, aceita. Agora, se eu colocar um número fora desse intervalo de 1 a 10, 0, ele já dá a mensagem padrão da validação. Esse valor, né, ó, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definida para essa célula. Quer dizer que foi restringido, então, uma validação de dados nessa célula. Se eu cancelar, ele vai voltar o número que estava antes, né? A informação que estava antes na célula, ou se tivesse vazia, ficaria vazia. E se eu tentar novamente, ele não deixa. No repetir, ele não vai sair até eu digitar um número que foi permitido, né? Um intervalo que foi permitido. Então eu consigo fazer isso para número inteiro, consigo fazer uma validação de dados para data também. Então, nessa célula está restrito digitar datas maiores que o dia 1º/3 de 2019. Então, se eu digitar 1º/4 de 2019, é uma data maior, ele aceita. Se eu digitar uma data menor que essa que foi permitido, ele também restringe, né, e pede para repetir, não vai sair da célula até digitar uma data que seja menor, maior que aquela data que a gente permitiu. Aqui eu selecionei para ele ser maior, eu não coloquei igual. Então, se eu digitar dia 1º/3 de 2019, ele também não vai aceitar por causa da condição que eu coloquei na validação, que é somente datas maiores que o dia 1º/3 de 2019. Então, se eu colocar 8/5 de 2019, ele vai aceitar. E a validação de dados que a gente mais utiliza no Excel é a lista. É aquela que a gente dá a opção para o usuário selecionar uma lista. Quando a gente clica numa célula que tem essa validação, vocês podem perceber que aparece esse botãozinho para mostrar uma lista suspensa dentro da célula. Se eu clicar aqui, ó, ele mostra as opções que eu dei para aquela célula. Então, se o usuário escolher uma opção ou digitar uma opção que existe dentro da lista, ele aceita. Agora, se eu coloco uma palavra que não tem dentro da lista, ele dá o erro, né? Diz ali que não é possível, porque não corresponde às restrições que a gente deu. Vamos ver como é que a gente realiza essas validações dentro do Excel. Como é que a gente faz essa validação para permitir um intervalo de número, né? Pode ser número inteiro, pode ser número decimal. Sempre quando vocês querem aplicar a validação de dados, vocês primeiro têm que clicar na célula que vocês querem realizar, ou também vocês podem marcar mais de uma célula ao mesmo tempo, que ele vai aplicar a mesma validação para aquele conjunto de células, tá? Então eu vou fazer para essa célula, para B8. Então clico nela. A validação de dados ela está dentro do guia dados. Nessa versão um pouco mais nova do Excel, 2016, o Office 365, ele não vem escrito validação de dados. Então eu vou mostrar aqui para vocês onde é que está o ícone. Então aqui dentro de dados, um pouco mais para o lado esquerdo, a gente tem um grupo ferramentas de dados. Esse grupo aqui, ferramentas de dados. E o botãozinho da validação de dados é esse botão que tem uma marcação, um verdinho e uma bolinha redonda. Uma bolinha redonda é boa. Como fosse um restrito ali, né? Um símbolo de restrito, de não permitido. Então, esse é a validação de dados. Nas outras versões vai estar escrito validação de dados. Depois eu vou mostrar no Excel 2007 como é que é. Clicando aqui, se a gente clicar na setinha do lado, ele vai abrir uma lista. Vai estar escrito validação de dados, circular dados inválidos e limpar círculos de validação. Então eu vou escolher aqui validação de dados, ele tem que abrir essa caixinha, que é a caixinha que a gente vai fazer a formatação da validação.
A parte mais importante é esse guia configurações. É aqui que a gente faz a nossa validação. Dentro do critério de avaliação, a gente tem o permitir. Dentro do permitir está escrito qualquer valor, quer dizer que não está restrito, né? Então qualquer valor que eu informar dentro da célula, ele vai aceitar. Se eu quero permitir um número de 1 a 10, então eu vou escolher aqui, número inteiro. Vocês podem perceber que existem várias opções, número inteiro, decimal, lista, então a gente vai estar olhando cada uma delas. Eu vou escolher o número inteiro. Quando eu escolhi o número inteiro, aqui embaixo já abre a opção de dados. Dentro de dados, ele já abre como padrão está entre. Mas aqui eu posso escolher várias opções. Está entre, não está entre, é igual, é diferente, é maior do que. Tem que tomar cuidado que existe é maior do que e é maior ou igual. Então, se eu quero um número que seja maior ou igual ao número 1, eu tenho que escolher a opção é maior ou igual a, né? Se eu escolher só o maior, aquele número não vai entrar. Então, eu só quero maior que 1. O 1, quando eu digitar, não vai entrar na minha condição. E aí, pessoal, tinha um recadinho para vocês, mas eu acabei esquecendo. Boa, pode me ajudar aqui? Pessoal, Éder, parabéns pela aula. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho, beleza? Valeu, Éder. Eu vou deixar estar entre, o mínimo vai ser o número 1 e o máximo o número 10. Então, colocando essa opção para número inteiro, ele vai permitir do número 1 a 10. Se eu dar um OK direto aqui, ele já está funcionando a validação dentro dessa célula. Então, se eu digitar 5, ele aceita. 99, ele já não aceita e dá aquela mensagem padrão da validação de dados. Esse valor não corresponde a restrições de validação de dados. Se eu repetir, ele não vai sair da célula até eu colocar o número que esteja correto. Como é que a gente faz isso para data? Mesmo conceito. A gente clica na célula, vai no guia dados, clica na opção da validação de dados e aqui no permitir existe a opção de data. E aqui também tem as opções, ele abre a opção dados, né? Aqui eu vou botar maior ou igual. Então é maior ou igual e digito a data que eu quero. Dia 1º/3/2019. Daí o seguinte, a gente tem duas abinhas que também a gente pode, que são opcionais, não são necessários de a gente fazer a configuração, mas tem um conceito legal trabalhar com elas. Mensagem de entrada, essa caixinha, essa opção mensagem de entrada, o que vocês escreverem aqui dentro dessa caixinha mensagem de entrada vai aparecer quando eu clicar na célula que tem a validação. Então, por exemplo, eu quero dar uma mensagem para o usuário, digite uma data maior ou igual a 1º/3/2019. Então, essa mensagem vai aparecer quando eu clicar na célula. E se quiser colocar um título, eu vou colocar aqui como mensagem. Mensagem. E dou um OK. Por enquanto, vamos botar só a mensagem de entrada. Eu vou clicar aqui nessa outra célula. E quando eu clicar na célula que eu fiz a validação da data, ele dá a mensagem de entrada, que é essa caixinha aqui, logo abaixo da célula, né, que eu fiz a validação. Então, digite uma data maior ou igual a dia 1º/3. Então, a gente dá uma mensagem de entrada para o usuário, para ele saber, né, que aquela célula está restrita àquela informação. Então, se eu digitar 2/3/2019, ele funciona. Se eu digitar uma data anterior a isso, ele já dá a mensagem padrão. Como é que eu posso alterar essa mensagem padrão? Vamos ver, vamos fazer uma validação de dados, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Como é que eu faço a validação de dados para um conjunto de células? Simplesmente vocês marcam um conjunto de células que vocês querem fazer a validação. Vai lá no guia dados, dentro do guia dados vai em validação de dados. Aqui eu vou permitir, daí volta aqui para a abinha configurações, vou permitir número inteiro, está entre 1 e 10 também, vou continuar nessa sequência. Não vou colocar uma mensagem de entrada. E aqui a gente tem a terceira abinha, que seria o alerta de erro. O alerta de erro é a mensagem que vocês vão dar ao usuário caso ele digite alguma informação diferente daquela restrição que vocês colocaram na célula. E vocês vão escrever dentro dessa caixinha mensagem de erro. E o estilo, vocês têm 3 aqui. Vocês têm o parar, que ele vai aparecer esse símbolo, uma bolinha vermelha, né, com X, quer dizer, esse parar significa que ele não vai aceitar nenhum número diferente daquilo que vocês colocaram
como restrição. Se eu dar o aviso ele aparece o símbolo de ponto de exclamação, amarelinho aqui. Ele dá o aviso que vocês vão escrever aqui na mensagem de erro, só que ele aceita a outra, ele não restringe a célula. Então, se a gente colocou de número 1 a 10, eu digitar o número 11, ele vai dar um aviso que não é permitido, mas ele vai aceitar. E a mesma coisa a gente tem o estilo informações, ele vai dar um aviso e vai permitir digitar fora da restrição. Então, como eu não quero aceitar nenhum número fora do 1 e o 10, eu quero o parar. Então, o parar, ele não vai aceitar nada diferente daquela restrição que vocês fizeram. Então, eu vou colocar a mensagem de erro aqui, por favor, digitar um número entre 1 e 10. E aqui também eu vou dar um título para minha caixinha chamado erro. Dou um OK. Se eu digitar aqui 1, ele vai aceitar. 5 aceita. Agora, se eu digitar 63, ele vai dar a mensagem não mais padrão, mas sim a mensagem que eu coloquei como mensagem de erro para validação. O título aparece aqui em cima e a minha mensagem aparece aqui. Como eu escolhi para ele parar, então eu digitei 63, vou pedir para repetir, e se eu digitar outro número restrito ali, ele também não vai permitir. Então, o parar não aceita seguir até ele digitar um número que a gente realmente permite dentro daquela célula. Então, essa é o início da validação de dados, né? Ela já está pronta ali para a gente. A validação de dados que a gente mais utiliza é aquela de lista. Como é que a gente faz isso? Tem alguns caminhos para a gente chegar nessa validação de dados. A mais simples é fazer a lista dentro da própria validação. Então, dentro dessa célula, eu quero permitir umas opções para o usuário selecionar. Então, eu clico na célula que eu quero fazer a validação, vou no guia dados, validação de dados, volto aqui na abinha configurações e aqui eu escolho lista. Dentro da lista, ele já é um pouquinho diferente, ó, ele abre a fonte. Dentro dessa fonte, eu posso escrever as opções que eu quero da lista. Por exemplo, eu posso colocar sim, ponto e vírgula, daí as opções da lista são separadas pelo ponto e vírgula, sim, não, ponto e vírgula, talvez. E dou um OK. Daí ele vai mostrar para mim as opções sim, não e o talvez, né? Só que esse tipo de validação de dados, ela fica muito restrita porque eu quero aumentar a minha lista, eu quero diminuir a minha lista, eu tenho que vir aqui em dados, voltar na validação de dados, fazer a alteração por aqui, né? Tirar a opção e daí já volta a funcionar com aquelas opções que eu coloquei, ou se eu aumentar, né? O ideal é a gente trabalhar com a lista no próprio Excel, eu escrever as opções dentro da lista, né? Dentro do Excel, dentro de umas células e puxar por ali. Então posso fazer isso também. Por exemplo, eu vou escrever a minha lista aqui do ladinho, só para vocês terem uma noção de como funciona. Então eu vou botar aqui o sim, deixa eu aumentar a fonte aqui. Vamos ver, aumentar a fonte para ficar mais fácil a leitura. Então eu coloquei a opção sim, a opção não e a opção talvez, certo? Eu quero que essa lista apareça dentro dessa validação de dados que eu vou colocar na célula. Então eu clico na célula, vou em dados, vou em validação de dados. Aqui já tem, né, uma validação de dados pronta. Se vocês querem limpar uma validação de dados de uma célula, é só vocês clicarem nesse botãozinho limpar tudo que está aqui embaixo, né, ó, limpar tudo, que ele limpa e volta ao normal. Então aqui não aparece mais a validação. Vou lá em dados, validação de dados novamente, vou permitir aqui uma lista e na fonte, daí o que eu faço? Eu seleciono as células, ó, eu marco as células, o intervalo, né, que eu quero que apareça dentro da lista. Daí vocês têm que tomar cuidado que a lista de vocês tem que estar numa coluna só. Ele não aceita 2, 3 colunas, né? Sempre uma lista um embaixo do outro. Dou um OK e aqui vai aparecer para mim as opções que vão vir dessas células aqui. Então eu não escrevi a validação dentro, né, as opções dentro da validação de dados. Daí a gente tem que tomar um cuidado, ó. Se a minha lista está disponível para o usuário, ele pode apagar os dados aqui
e a gente já perdeu aquela opção do sim, né? Porque a gente apagou o sim da nossa lista. Então, fazer a lista na mesma planilha que está sendo feita a validação de dados não é ideal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a validação de dados de uma planilha e em outra abinha a gente pode fazer a validação de dados, né? A lista para fazer a validação de dados. Então, vou botar aqui, ó, lista de sistemas. Daí eu tenho aqui o Excel, tenho o Word, tenho o PowerPoint e tenho o Outlook. Eu gostaria que a pessoa selecionasse um dos itens daquela lista que está em outra abinha chamada lista. Então eu criei aqui uma lista de sistemas, né? Bem simples, dentro do Excel. Então a minha lista começa aqui na B6 e termina na B9, né? Cuidado que a gente não pode pegar o título, senão esse título vai aparecer lá como opção para o usuário selecionar. Daí eu vou na planilha que eu quero fazer a validação de dados, clico na célula ou posso selecionar várias células que vai fazer a mesma validação para aquelas células. Vou lá dentro do guia dados, validação de dados, permitir lista e daí aqui na fonte eu clico na caixinha da fonte, vou lá na abinha, né, na planilha que eu tenho a minha lista, clico nela e seleciono as opções que eu quero que apareça dentro dessa validação de dados. Daí eu dou um OK e pronto, ó, ele já aparece as opções e essa lista está vindo da outra abinha, de outra planilha. Então a gente pode depois ocultar essa aba, né, e fazer a proteção da planilha e o usuário não vai ter a permissão de alterar essa lista de vocês. Então a gente pode selecionar qualquer alteração que eu fizer aqui, por exemplo, Word 2016, a lista já atualiza automático aqui a opção. Só que tem um problema quando a gente faz isso. Se eu acrescentar uma nova opção aqui, por exemplo, Excel, PowerPoint, Word, Outlook e, por exemplo, calculadora, a calculadora veio depois do Outlook e eu não tenho a calculadora dentro dessa lista. Então, essa validação de dados nesse modelo, ela não fica dinâmica. Então, se eu acrescentar novas opções, ele não vai acrescentar na validação de dados. Como é que a gente pode resolver esse problema? Daí a gente trabalha com mais duas funcionalidades do Excel. Então, além da validação de dados, a gente vai trabalhar com a tabela e também com nomear intervalo. A gente vai nomear um intervalo para trabalhar com um intervalo dentro da validação de dados. Então, eu vou vir aqui na minha planilha lista 2, vou copiar aquela listinha. Então, vou vir aqui, copiar ela, para ser mais rápido. Vou colar aqui. Então, eu tenho a minha lista aqui. O que acontece? Dentro do Excel, existe isso aqui para o Excel é um intervalo de células. A gente chama de tabela, né? Mas para o Excel um intervalo é um conjunto de células, intervalo de células. Existe uma funcionalidade chamada tabela. Se vocês forem no guia inserir, né? Dentro do guia inserir tem tabela que tem a tecla de atalho Ctrl Alt T. Então eu vou transformar isso aqui numa tabela. A tabela ele faz umas formatações, tem fórmulas, então trabalhar com tabela a gente ganha algum tempo, né, para trabalhar com planilhas ou com fórmulas dentro do Excel. Então se eu clicar aqui em tabela, ele vai abrir essa caixinha. A parte importante, se a tabela de vocês tem um cabeçalho, vocês marcam essa opção que ela tem um cabeçalho, né? É só dar um OK e ele transforma isso aqui numa tabela. Como é que eu sei que é uma tabela? Quando eu clico nela, lá em cima, nos guias, né, aparece a ferramenta de tabela e aparece o guia design. Então, significa que esse quadrinho aqui, né, essa tabela é uma tabela dentro do Excel. E daí o que a gente faz? A gente vai dar um nome para ela. Só que a gente não pega o título. Eu não quero que o título apareça na minha lista, né? Então eu seleciono os itens da minha tabela aqui, então, o que compõe a minha tabela. E eu posso, várias maneiras de dar um nome. O mais rápido para dar um nome é usar a caixinha de nome que fica aqui na barra de fórmulas, né? Já no início da barra de fórmulas. Isso aqui a gente chama de caixa de nome. Então eu vou dar um nome para essa lista. Eu vou colocar aqui lista sistema. Então esse é o nome da minha lista, lista sistema. Dou um Enter e ele já entra esse nome para essa tabela. Se eu procurar aqui, ó, existe essa lista de sistema que são essas opções, sem pegar o título. Fiz isso, eu vou na minha planilha, vou naquela célula que eu quero fazer a validação de dados,
vou lá no guia dados, vou em validação de dados, vou permitir lista, então vou fazer todas as etapas. Só que aqui na fonte eu não vou ir lá na planilha lista 2 e selecionar as células, certo? Eu vou colocar aquele nome que eu dei para minha lista. Se vocês não lembrarem qual que é o nome, vocês podem usar a tecla F3. Se eu clicar a tecla F3, ele vai abrir a caixinha com todos os nomes que eu tenho dentro dessa planilha. E aqui eu tenho lista sistema, dou um OK. Então aqui na fonte vai aparecer o sinal de igual e o nome da lista que eu dei, né? Que no caso é lista sistema. Olha o que acontece, se eu dou um OK, funciona normal, né? Ele continua pegando os dados daquela planilha. E se eu acrescentar uma nova opção dentro dessa lista, quando eu dar um Enter, ele já incorpora essa opção para dentro da lista, volta aqui na validação de dados e a opção já faz parte da minha lista. Então, fazer validação de dados de lista usando a funcionalidade de tabela e nomear, né, os dados daquela tabela, isso vai facilitar muito, a gente vai ganhar muito tempo na hora de trabalhar com a tabela, certo? A validação de dados, ela tem um probleminha, não um problema, mas ela tem uma restrição quando a gente trabalha com o Excel 2007. A gente não consegue buscar os dados de outra aba, né, clicando. Deixa eu abrir o Excel 2007 aqui para vocês verem. O Excel 2007 é aquele que a gente tem a bolinha no lugar do arquivo. Então, essa é a versão 2007. Então, por exemplo, eu tenho a minha lista de sistemas aqui. Então, lista de sistemas. Eu tenho o Excel e o Word por enquanto. Eu quero que a minha lista apareça aqui em abinhas separadas. Então, eu vou em dados, dentro do guia dados, o Excel 2007 já aparece o nome, ó, validação de dados, então ele tem um nome já mais fácil para localizar, né? Então, eu vou em dados, validação de dados novamente. Aqui no permitir, se eu clicar lista e for na fonte, clicar na abinha, ó, ele não permite. Ele não deixa eu alterar entre as abas, né? O ideal teria que ter a lista na própria planilha. Mas a gente consegue fazer isso diferente. O que a gente faz? Primeiro, a gente faz o vínculo com aquela outra abinha. Então, em qualquer célula aqui da minha planilha que eu vou fazer a validação, então, na célula aqui da planilha que eu vou realizar a validação, eu coloco o sinal de igual, vou lá na planilha lista, seleciono os itens da lista e dou um Enter. Ele vai gerar um erro, não tem problema. Se eu clicar duas vezes, ele gerou uma fórmula aqui para mim. Então, eu posso copiar essa referência, né? Essa referência para aquelas células. Então, clico duas vezes, marco com o mouse, dou um Ctrl C, dou um ESC para sair e posso deletar essa opção. Daí eu clico na célula que eu quero fazer a validação, vou no guia dados, clico na validação de dados e permitir lista. E aqui na fonte eu dou um Ctrl V, porque ele vai colar aquela opção que eu copiei, né? E daí dou um OK e a lista funciona entre abas separadas. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter para trabalhar com Excel 2007, certo? Vamos voltar para a nossa versão mais atual aqui. Agora a gente vai trabalhar da seguinte maneira: a gente pode construir uma fórmula para fazer a nossa validação de dados. Então eu vou trazer dois cenários aqui para a gente entender como é que funciona. Para a gente fazer validação de dados usando fórmulas, a gente vai ter que trabalhar com os operadores de comparação, né? Porque o resultado da nossa fórmula tem que ser falso ou tem que ser verdadeiro. Então a gente sempre vai ter que comparar algo com outra coisa. Então eu preciso comparar se é igual, se é maior, se é menor. Se vocês querem fazer o comparativo maior igual, primeiro é o sinal de maior, depois igual. Se eu quero fazer o menor igual, é o sinal de menor depois o igual. E o diferente no Excel é o sinal de menor e maior junto. Então, quando vocês querem usar fórmulas dentro de validação de dados, obrigatoriamente vocês têm que construir uma fórmula que o resultado traga verdadeiro ou falso. E a maneira mais prática é usar os operadores de comparação, né? Então, por exemplo, eu tenho esse cenário aqui, ó. Dentro dessa célula B9 até a célula B17, eu não quero permitir que o usuário digite um número duplicado. Então, por exemplo, se eu digitei o número 1 aqui,
e aqui 0, beleza. Agora, se eu digitar o número 1 novamente, eu quero restringir, eu quero dizer para ele, ó, não é possível digitar o número, o mesmo número que já está na lista, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, vocês têm que pensar que o resultado da fórmula, trazendo o valor verdadeiro, ele não mostra o erro da validação, quer dizer, ele não restringiu. Quer dizer que se o resultado da fórmula trouxe verdadeiro, significa que a pessoa digitou o valor que vocês permitiram. Se o resultado da fórmula trouxer falso, daí sim ele vai dar a mensagem de validação, né? Daí ele vai dar a mensagem que vocês restringiram aquela digitação naquela célula. Então, para usar a fórmula de validação, sempre lembra, o resultado da fórmula tem que dar verdadeiro para a planilha continuar funcionando normalmente. Se o resultado da fórmula de vocês trouxer falso, significa que a pessoa digitou algo que vocês não queriam e daí vai dar a resposta da validação de dados ali que vocês escreveram. Então vamos pensar o seguinte, eu não quero permitir nenhum número duplicado dentro dessa célula. Eu vou fazer a fórmula aqui do lado e depois essa fórmula eu vou colocar dentro da validação de dados. Então o que eu posso usar? Eu posso usar a fórmula do conte, deixa eu aumentar a fonte aqui, eu posso usar a fórmula do conte.c, né? Então eu vou contar se aquele número já está dentro desse conjunto de células. Então eu vou igual conte.c, abrir o parênteses. O que eu posso fazer aqui? Ó? Nesse caso eu vou marcar a coluna B inteira, né? Então eu quero restringir os valores que eu vou digitar aqui na B, dar o ponto e vírgula e vou clicar aqui na célula B9, porque quando eu selecionar a validação, né, quando eu fizer a validação automaticamente já vai pular, já vai fazer, né, a fórmula para cada linha, para o B9, para o B10, isso ele já faz automático. E fecho o parênteses do conte C. O conte C ele conta quantas vezes apareceu uma palavra ou um número naquele conjunto de células, quer dizer, ele vai ver aqui ó, quantas vezes apareceu aquele número dentro da coluna B. E daí eu quero saber se ele está duplicado, quer dizer, se ele apareceu mais de uma vez, então eu coloco maior que 1. Então ele vai contar o número que eu digitei aqui no B9, dentro desse conjunto de células. Se ele contar mais de 1, quer dizer que está duplicado. Só que essa opção trouxe falso, né? Lembrando, quando a resposta da fórmula for falso, ele vai dar a opção da validação, ele vai dar a mensagem de erro da validação. Só que eu não digitei nenhum número aqui, ó. Então não pode dar o resultado, né? Então existe uma fórmula que é uma fórmula de lógica que ela faz a troca. Quando a resposta for falsa, ele troca para verdadeiro, e quando a resposta for verdadeira, ele troca para falso. Então aqui a gente pode escrever não. E daí eu abro parênteses e fecho aqui no final da fórmula. Ele trouxe verdadeiro. Se ele trouxe verdadeiro, quer dizer que a planilha vai seguir normalmente. Então, se eu digitar o número 1 aqui, continua verdadeiro, porque não existe nenhum número 1 aqui dentro desse conjunto de células. Se eu digito 0, também, 1 é diferente de 0. Agora, se eu digito o número 1 novamente, ó, o resultado da fórmula trouxe 0. Então, desculpa, trouxe falso. Isso significa que esse conte C aqui, ó, ele é maior que 1, né? Ele trouxe mais, o 1, existe mais de uma opção aqui dentro. Daí a gente vai pegar essa fórmula, clica 2 vezes nela, dá um Ctrl, seleciona tudo, né? Ó. Então clica 2 vezes com o mouse, seleciona toda a fórmula, dá um Ctrl C, dá um ESC, e eu vou apagar essa fórmula, vou apagar esses números aqui também, e vou selecionar todas as células que eu quero fazer a validação de dados. Vou lá em dados, validação de dados, e agora eu vou permitir o quê? Um personalizado. Então o personalizado, ele já pede aqui para vocês qual que é a fórmula que vocês estão usando. E daí eu colo a fórmula aqui dentro. Eu vou dar uma mensagem de alerta aqui, eu vou trocar a mensagem de alerta dizendo não é permitido número duplicado. Então, coloquei a fórmula dentro da caixinha de fórmula. Então, ele vai contar quantas vezes o número aparece dentro da coluna B. Se tiver, né, aparecer mais de uma vez, ele vai dar o erro e vai mostrar a mensagenzinha. Então, se eu colocar o número 1 aqui, funciona. O 0 funciona, o 2 funciona. Se eu colocar o 6, funciona. Agora, se eu colocar o 1, ele já
não é permitido número duplicado. Ele pede para repetir. Se eu colocar o 2, também, porque já existe o 2 aqui dentro do B11. Então, ele não permite digitar número duplicado, né, o mesmo número nesse conjunto de células, porque a gente fez a restrição, né, usando uma fórmula. Beleza? Então, sempre lembrando, o resultado da fórmula tem que dar verdadeiro para ele continuar a permitir digitar as informações dentro da célula. Se o resultado da fórmula for falso, daí ele mostra a validação. Vamos fazer outro cenário. Nessa planilha, eu tenho que digitar 4 valores. Só que esses 4 valores vão fazer a soma e vai gerar um total. E eu quero que essa soma não ultrapasse 100%. Então, vamos trabalhar com porcentagem. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 50%, e depois 20%, dá 70%, né? 50 mais 20, 70%. Então, os próximos números aqui não pode ultrapassar os 100%. Como é que a gente faz isso? A restrição vai ser dentro dessas células que eu vou estar digitando aqui. Então, eu vou selecionar essas células. Então, no caso, a validação de dados também funciona para coluna. Eu vou lá dentro do guia dados, vou na validação de dados, vou permitir o personalizado, né? A gente vai fazer uma fórmula. E daí eu clico nessa caixinha aqui da fórmula. A fórmula é o seguinte, ó. Se aqui dentro da célula que está trazendo a soma tiver um número menor ou igual a 1, quer dizer, menor que 100%, tá ok, está funcionando direitinho. Quer dizer, ele vai trazer verdadeiro, então vai continuar executando a planilha. Agora, se a somatória, né, do número que tiver aqui no B9 ultrapassar 100%, daí tem que dar o erro. Então, qual que é a fórmula que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui na célula B9 e vou dar um F4 para ele colocar o cifrão. Por quê? Porque essa fórmula eu estou executando em colunas separadas. E essa célula C9 tem que conferir a soma do B9. O D9 tem que conferir a célula do B9. Então, a gente tem que travar, a gente tem que congelar essa referência aqui. E eu vou verificar, ó, o B9 ele é menor ou igual a 1, quer dizer, ele é menor que 100%. Se ele for menor, beleza, quer dizer que a pessoa digitou um número que não ultrapassou 100%. Agora, se dá um falso aqui, né, significa que a pessoa digitou um número maior que 100%, então ele vai dar a mensagem aqui de alerta de erro que eu vou escrever, ó. Digite uma porcentagem para somar 100%. Beleza, vou dar um ok aqui, vamos testar. 50, ó, 50 é menor que 100%. 23%, 73 é menor. Se eu digitar 6%, beleza. Agora, se eu digitar aqui, ó, 96, ó, ultrapassou, ó, deu 175, ultrapassou os 100%. Daí deu aquela resposta falsa e ele pediu aqui para repetir porque está errado. A gente restringiu, não pode ultrapassar 100%. Daí, se eu fechar aqui, também não dá, né? Então, qualquer número que eu digitar aqui não pode ultrapassar os 100%. Então, essa é a validação de dados que daí fica mais personalizada, né? A gente consegue criar fórmulas para isso. Então, vocês podem perceber que validação de dados é bem interessante a gente usar. A validação vai ajudar vocês a padronizar informações dentro da planilha. Então, se tem células que vocês vão deixar livre para a pessoa digitar, ou várias pessoas vão digitar dentro de uma planilha, né? Então, é legal a gente restringir para ter uma padronização da informação. Porque, às vezes, um usuário digita uma forma, o outro digita outra, depois abrevia uma informação. Daí, quando a gente quer fazer um gráfico ou fazer uma tabela dinâmica, a gente não vai ter informação padronizada. Então, a validação de dados, ela vai ajudar vocês a restringir para padronizar a informação. Então, espero que essa aula seja útil para vocês. Pratiquem. Vou deixar essa planilha no comentário para vocês fazer um download e também praticar um pouco mais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões, dúvidas, pode entrar em contato com a gente. E até mais. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Deixe seu comentário, sua sugestão, quais são os outros vídeos que vocês gostariam de ver no nosso canal e segue a gente nas redes sociais. E dá uma olhadinha nos outros vídeos, nas outras aulas e acompanhe a gente no nosso canal. Até mais!